importante para trabalhar renda variável para os clientes dentro do teu escritório? O que você considera mais importante? Obrigado, boa noite. Bom, pessoal, boa noite, um prazer estar aí nesse momento valioso aí com o Alan. Alan é muito querido, né? Como ele falou, a gente trabalhou em 2014, 2015 no Middle, uma pessoa de grande referência, principalmente em transmissão de conhecimento, né? E uma coisa que é importante no mercado, não importa a renda variável, né? O assessor, no geral, foca em soluções, né? O Alan tinha isso muito firme na veia e trouxe para a gente. E no mercado de renda variável, a gente tem que ter essa pegada também, né? Então, é uma base de valor importante, né? Eu comecei ali na XP, no Middle Office, aí fiquei uma experiência de 2 anos, né? E de cara, eu não tive, assim, aquela presença forte em renda variável, mas comecei a investir uns pouquinhos, né? Tive uma experiência no mercado de derivativos 1 ano depois, que aí eu não continuei na XP, né? Aí como investidor, né? Como operador, no mercado de opções, e aí foi aí que começou a ter uma pegada mais de trader, né? Acompanhamento ali de ações, né? Mas uma pegada muito mais especulativa no primeiro momento. Foi estudando, né? O mercado de renda variável é um mercado, como o nome diz, renda variável, então tem oscilações, né? Todos que passam por essa trajetória acabam tendo tropeços, né? É super natural você ter perdas, todos os investidores têm. E, como na vida, né? Nas dores, né? A gente tira grandes lições. Então, numa perda que eu tive, eu comecei a estudar ainda mais livros e foi por meio desse caminho que eu comecei a ter um pouco mais de acerto, de constância, de técnica, né? E aí comecei a ter mais confiança assim, com o mercado, né? No primeiro momento, assim, na parte ligada ao mercado de ações, muita gente pega muito a visão gráfica, né? A visão de notícias aí, o efeito é o sobe e desce, aquela coisa bacana, né? Mas por trás daquilo ali existem os fundamentos, que é uma coisa que eu, com o tempo, fui dando cada vez mais valor. E aí, dentro da linha de importância da pergunta que o Alan me passou, né? Vou finalizar aqui passando um pouco disso. A base de fundamentos como o nome diz, né? Fundamentos é uma coisa base, né? Muito importante para o assessor de renda variável ele ter esse entendimento, né? Não ficar muito ali só no gráfico, porque o gráfico é uma visão muito de retrovisor, ele é importante, obviamente, mas o complemento ali com os fundamentos é o que vai realmente fazer você ter a diferença, operar o papel certo, né? Se posicionar nas ações corretas, né? Sair nos momentos realmente importantes. Né? E isso eu fui casando assim com o tempo. Eu entrei na Náutica ali em 2022, 2021, 2022, com um desafio, né? De estruturar um escritório pequeno, com pouca experiência assim, dos clientes avaliável. Então, de cara, eu já tive esse desafio de estruturar um modelo dentro de uma particularidade, né, que é um modelo muito conservador, né? A Náutica ela tem uma pegada, os clientes é nichado o escritório ele atende clientes da Marinha Mercante, e aí você tem ali clientes, muitos deles que não têm aquele acesso, aquela disponibilidade para aceitar um push, né? Depois eu vou explicar o conceito de push, mas alguns que estão assistindo aí devem saber como funciona, alguns são assessores, porque não pode ter aí pessoas assistindo. Então, essa dificuldade para o cliente aceitar a ordem, ter o seu contato ali com o assessor, me fez assim desenhar um modelo mais conservador, um modelo menos volátil, né? Um modelo mais simplificado, tá? Mas com grande valor e potencial, né? Diferentemente assim de muitas mesas de escritórios, né? Que tem muita movimentação, compra, venda, venda, compra, muito contato ali, day trade, swing trade. Eu passei a lidar com uma experiência na Náutica de contato menor, menos frequente, né? De operações, por conta da disponibilidade, né? E aí, um desenho, assim, na parte de renda variável, você pega um pouco de tudo. Você pega clientes que têm muita aceitação, né? Muitos querem estar ali participando, outros não querem, e aí você vê isso, né? Você vê pessoas que querem, mas que aceitam risco, aceitam volatilidade, mas que não aceitam perdas. Então, o mercado de renda variável tem um ponto muito importante, gente, vocês vão ver. Essa questão da perda, ela é muito, muito complexa, né, gente? É um ponto que a gente, como assessor, nós temos que entender também. A gente, assessor, nós também temos aversão à perda, né? E isso é muito inerente ao ser humano. Mas não dá para ganhar todas. E a gente sabe disso. No fundo, todo mundo sabe disso. Por quê? Só pensar pelo contrário. Se desse para ganhar todas, por que existiria o profissional do mercado financeiro? Não existiria. É só você botar seu dinheiro, você vai ganhar sempre. Perfeito. Na média, a gente tem que ganhar mais do que perder. Então, esse aí é uma pergunta até, o Hélio, que eu te faço.
Como é que você como é que você lidou com isso para que seja experiente, né? No começo, como é que era isso para você? Esse medo da perda pro cliente, de passar uma operação e aquela operação não dar certo. Como é que você foi lidando com isso ao longo dos anos? Num primeiro momento, a gente começou pegando uma lista de clientes com um perfil já demonstrado num primeiro momento já de bolsa, né? Às vezes o cliente abre uma conta, já tem já um pouco de ações aí na carteira, vem de um outro escritório, ou então o cliente já se manifesta assim, com interesse, né, de ações. Então, começamos um pouco, né, por aí, né? Então, para isso aí, já de cara, você já consegue ter ali um contato, né? Por meio das experiências de mesa, a gente foi percebendo a questão de volatilidade, as perdas, né, a aversão ali a perdas de clientes, né? E aí a gente começou a desenhar algumas métricas, alguns parâmetros ali dentro das nossas experiências, né? O que foi positivo ou não. Então, um caderno de erros ali é fundamental, pontos que a gente teve de erros, fazer as anotações, revisar, discutir internamente, né? Para conseguir fazer filtros e aí cada vez mais ter ali modelos de operações que sejam consistentes, né? Então, dentro dessa linha, você vê clientes ali que têm disposição para ganhar, mas não para perder, né? Então, a gente vai tentar, obviamente, sempre acertar mais do que errar. E quando errar, errar menos, errar com um volume menor. Isso é muito importante também. Não adianta você acertar muito, mas quando errar, você entregar boa parte do resultado. E aí a gente começa a fazer um filtro. Aí, com o tempo, a gente vai, né, vendo a linha de fundamentos ali, você vai percebendo ações que têm mais volatilidade, ações que têm menos volatilidade, né? Dentro de traçando um perfil cliente a cliente, um a um, você vê, bom, como que ficou esse cliente, né? Com o comportamento da volatilidade, você conversando, sentindo, é uma coisa mais de time, né? Você conversando com o cliente ali, a conexão, né? Com ele, conversando, entendendo o que ele percebeu ali, né? Se ele teve um entendimento, né? Mas antes de começar tudo, gente, na renda variável, antes de você avançar assim nos passos, é fundamental você fazer com que o cliente entenda do seu jeito, mas para isso você precisa dominar o assunto, estudar, né? Ter ali a base de conhecimento, para aí sim você ter confiança, conversar e perceber que você só deve de fato avançar nos assuntos quando o cliente realmente entender. Obviamente que vai ter pessoas ali, vai ter clientes que não vão querer saber tanto assim, vão confiar em você, vão aceitar a ordem, que é o resultado. E aí, para você ter o resultado, aí tem os parâmetros, né? Que aí você define. Aqui, por exemplo, pelo fato de ter um modelo mais voltado para clientes com dificuldade assim, para o contato, né, frequente, todos os dias, comecei a desenhar um modelo de operações de ações com beta mais baixo, né? Ou seja, beta medidor de volatilidade, né, das ações menos voláteis, né? Ações que têm menos movimentações de sobe e desce no dia a dia. Tá? Imagina só, você entrou, comprou uma ação para um cliente e ficou embarcado, por exemplo, né? Ficou sem conexão ali por alguns dias e quando ele olha, caramba, está menos 10%, o que aconteceu? É uma coisa que a gente Para fica, por você ter essa exemplo, dificuldade adicional, né? Que o cliente é marinheiro, né? exatamente. Então, ações com beta menor tende a fazer você ter menos volatilidade, né? Os segmentos, assim, são importantes, né? Dentro dessa questão ali mais ligada à medidor assim, de risco. Então, o setor elétrico, né? Um setor de grande, de uma volatilidade muito baixa, né? Tem ações outras um pouco mais assim, mas de uma maneira geral, é um setor com muita previsibilidade de receita, né? Então, as empresas têm sempre um caixa muito fortalecido, então isso dá uma previsibilidade maior para o mercado, né? Tem uma distribuição de dividendos, consequentemente, então as ações elas são mais devagar, né? Taesa, ISA, Energia, né? ENG, então são ações que se movimentam menos. Isso seria um bom começo, assim, né? Ações com menos volatilidade, você tem um entendimento disso, explicando, né? Entendendo e explicando isso para o cliente. O cliente gosta muito, assim, nas experiências que eu tenho, o cliente gosta muito de dividendo, renda, algum tipo de operação que vai gerar um crédito, eu vou explicar ali para vocês, mas esse tipo de operações, assim, meio que deixa o cliente tranquilo. Entrou uma renda no extrato, legal, comprei, recebi um dividendo. É igual o fundo imobiliário, né? É um produto que particularmente eu trabalho menos, mas trabalho aqui também, mas é a mesma coisa. O cliente tem aquela sensação de renda, uma coisa. Então, o que for mais previsível dentro do mercado de renda variável, que não é tão previsível assim, mas o que for mais previsível, tem uma chance do cliente ter um aceite ali maior, né? Então, a gente definiu ali a parte do beta, né? Como um ponto importante, né? A ação ser menos volátil possível, os segmentos. Aí, os segmentos, eu falo setor elétrico, setor de saneamento, setor de seguros, né, seguradoras, né? Os bancos também, querendo ou não, eles são tem momentos assim importantes, a gente não tem volatilidade, mas é mais robusto, né? Mais forte, então esse é um ponto. E aqui eu tenho uma coisa aí que é uma coisa minha que tem funcionado muito bem, que é a exposição, tá, no mercado de ações. Então, do percentual, por exemplo, da carteira, aqui na mesa em específico, né, de renda variável,
eu tento colocar ali um modelo de até 15%, tá? Que é basicamente o que o CDI está entregando hoje no ano, né? 14,8, 14,9 ali. Né? Então, uma exposição em ações de no máximo até 15%. Isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito ao cliente não ficar muito suscetível à volatilidade, a bolsa cai no mês, a concentração, a carteira, a parte de renda fixa vai ter uma entrega maior ali, então ele não vai ter tanto, vai ter a variação, pode até acontecer de ter uma variação negativa em um mês ou outro, mas a renda fixa, o colchão, é fundamental, né, para você ter ali um equilíbrio nesse sentido. Eu costumo dizer que controlar o tamanho é tão importante quanto o acerto, né, a taxa de acerto. Dentro desse exemplo, a gente pode pensar que CDI, você falou 14, 15%, né? 15% ao ano, vamos colocar assim, né? 14,8, 14,9. 15% ao ano. Vamos pensar que isso ao mês dá mais ou menos o quê? Vou fazer conta de padeiro só para facilitar a nossa vida. Né? 15 dividido por 2 é como se desse 1,25. Né? Não é isso, é um pouco menos, tá? Mas é por aí. Então, se a gente pensar que uma carteira dessa é de 15%, você tem 15% em renda variável, e ela no mês ela cai 10% quase, vamos pensar ali, 8%, a carteira geral do cliente vai ficar zero, se o resto tiver em renda fixa. Porque o resto vai crescer 1,2%. Né? Então, você tem ali uma medida boa nessa taxa de juros alta. Né? Então, isso é um ponto legal de se levar em consideração. Né? Wellington, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você é o responsável da mesa do teu escritório. Então, você opera a renda variável de todos os assessores do seu escritório? Sim, todos os assessores a gente faz as operações, né? E aí é importantíssimo também, né, dentro do cliente entender, o assessor também entender. Porque na outra ponta, né, o assessor ele vai lá explicar. Então, aqui o que a gente faz? A gente tem os nossos encontros, né, eles entendem as operações, o que eu desenho ali para aplicar, né? E de uma maneira em que fique claro para ele. É um desafio isso, é um desafio, mas aqui até que está bem redondo nessa parte, mas eu percebo no mercado que é um certo desafio. Tem assessores que não têm o conhecimento de renda variável, como é que ele vai levar para a ponta para o cliente, né? Esse é um ponto importante. Então, é fundamental, assim, com que o assessor que vai entregar o serviço aí no final para o cliente, ele chegue com muita clareza, né, na explicação, para que apresente uma oferta que seja vendável, né, que seja algo que vá fazer sentido para o cliente. Né? Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque muitos dos assessores, os futuros assessores, eu lembro do meu começo, eu não entendia quase nada de renda variável. Tá? Para ficar claro, gente, eu entrei no mercado financeiro em 2013. Eu fui ficar bom em renda variável em 2017. Tá? Então, demorou um tempinho. E aí, o que você acha que eles devem fazer? Como que vocês acham que eles devem atuar? Quem atuar em algum escritório vai atuar, vai ter um hedge de renda variável também. Que tipo de melhor prática você acha que um novo assessor deve ter já para chegar no escritório e ter acesso à renda variável de uma maneira boa, né? Trabalhar bem em renda variável? Como é que você acha que ele deve agir? O assessor ele precisa ter muita escuta ativa, né? E precisa realmente estar muito aberto ali, em contato ali com o head, né? É importante ele entender ali, ter ali reuniões, estar sempre presente, anotar tudo, né? É importante. Aqui eu faço questão que todos tenham um entendimento, mas é importante o cara, para você andar, avançar na renda variável, que é um leque muito grande, né? Tem várias modalidades de operações para se fazer. Você precisa realmente, antes de avançar em um assunto, você precisa fazer com que ele de fato entenda. Ele precisa demonstrar ali que entende, né? Isso aí já é um ponto que ele, se preocupando com esse entendimento, vai ficar tudo muito mais fácil, né? E ele buscando esse conhecimento, essa interação, naturalmente ele vai estar ganhando, né? Porque na ponta final, o cliente dele que ele vai estar fazendo a operação, ele vai ter o repasse dele, então é importante ele ter aqui esse contato, né? E eu faço toda essa... Eu tenho as nossas reuniões, né, por semana, tem o balanço geral que a gente realizou, né? Então, por parte do assessor, essa busca, né, não ficar... Porque tem muito assessor que, tem muitos escritórios, né, acaba indo para produtos que possam ter um repasse maior no primeiro momento. A renda variável também dá um grande repasse, obviamente, né? Mas algo que vai facilitar um pouco mais, né, no primeiro momento. A renda variável pode ficar um pouco complexa, e ele deixar uma oportunidade de passar, né, de aprender ali e passar isso para o cliente dele. Então, o assessor ele precisa estar aberto para o conhecimento, precisa realmente estar ali em contato com o head, entender a dinâmica, tá? Por mais que seja difícil, né? Mas é importante entender, estudar o assunto, porque é um assunto muito legal, tá? Trata de economia, trata de fundamentos, a parte micro e macroeconomia, o mercado acionário é fantástico, tá? E vai estar sempre presente ali. Então, pelas minhas experiências aqui, até com clientes que são
extremamente conservadores, dá para ter modelos tranquilos de operações, não é algo que vai fazer grande diferença em termos de rentabilidade para o cliente, mas dentro de um desenho de consistência ali, né, como passei aqui para vocês, uma exposição equilibrada, ele consegue ter uma mais ali no final do ano, uma rentabilidade, ele vai olhar a carteira e vai ver que fez sentido, tem 2 pontos percentuais a mais de rendimento na minha carteira, fruto de operações de renda variável. Então, é um ponto bom, né, para ele. E o assessor precisa estar aberto, respondendo a questão que você passou, né? Precisa estar ali em contato presente, né? Ter ali a escutativa, né? Enfim. Não, bacana. É muito sobre isso, né, gente? Eu acho que a gente, como assessor, eu já tive nessa posição também do Wellington de atender clientes de outros assessores no assunto de renda variável. Eu fiz isso durante muito tempo. E é uma arte, porque o primeiro cliente do Wellington provavelmente são os assessores. Então a gente tem que, quem está na mesa de renda variável, tem que ter uma didática boa o suficiente para explicar para o assessor e para explicar para o cliente. Tá? E falando de ferramentas, Wellington, vamos falar primeiro de onde é que você normalmente busca as suas informações para passar o melhor de operações para os clientes ou para os assessores. Você consulta a XP, consulta a casa de análise, que tipo de consulta você faz? As casas de análise são importantes ter. Aqui, para a parte de renda variável, tem pontos assim que são bases assim, né, para a gente começar o dia. Né? Então, o primeiro ponto realmente é tudo que for ligado à RI, a relação com investidores, é fundamental ter aquele domínio, saber o que a empresa fez de anúncio, né, o que teve de divulgação. Com o tempo, você tendo uma separação de empresas, você começa a ter um domínio, né, começa a ter uma ideia do que possa vir ali à frente, né, o que a empresa está passando, né? Então, a parte de relação com investidores é importante. Eu já tenho até um hábito assim de estar ali no site e também fazer contato. É uma coisa que, num primeiro momento, achei estranho, forçar uma ligação, tentar entender se passar por um leigo, mas de verdade, isso aí funciona, tá? Você ali, de repente, está com uma dúvida, de repente, algo relacionado ali a um evento que possa acontecer, por exemplo, no momento da Copasa, né? Pode ter uma privatização, né? Tá avançando ali etapas, então, assim, você ter um contato, fazer um contato ali por telefone, tentar buscar informações ali, como investidor mesmo, né? Se passando por uma pessoa sem conhecimento, investir as ações aqui, por exemplo, comprei, queria entender um pouco sobre isso, você escutando o outro lado é uma coisa que já pesquei algumas questões importantes, né? Então, é uma coisa legal ter esse contato com o relacionamento ali com investidores nos sites, tá? Dentro de uma lista de empresas, né? Você separando ali empresas que você... Primeiramente, aquela parte do beta, as empresas de segmentos, você ir fazendo uma lista e tendo aquele domínio, né? Tendo aquele estudo ali constante. As casas de análise, né? Saber de fato o que cada uma está ali pensando, né? Os relatórios, no caso, que a gente utiliza aqui da XP, dos concorrentes também, a gente busca ali acompanhar, isso aí é muito importante, tá? Fazer uma comparação, saber ali, fazer um efeito comparativo. Eu gosto de usar para efeito de comparação, quando entra muito numa linha assim, de projeções, expectativas, né? Valuation, múltiplos. Eu gosto de usar um site chamado Status Invest, um site bem legal, lá onde você tem ali um detalhamento profundo da parte de fundamentos das empresas, né? Tem informações também ali de notícias, né? Mas aí dá para você fazer uma comparação também. Aí eu gosto de fazer um casamento, né? O que as casas de análise estão falando, né? O que o RI da empresa divulgou nos últimos períodos, né? E aí, dentro de uma análise de conhecimento assim, de mercado, a gente tenta casar um pouquinho para ter uma ideia. Parece que a escala vai voltar. Perdão, agora voltou. Então, esse casamento assim eu tô aqui, pode ficar tranquilo. Perfeito, é porque ampliou a minha tela aqui. Perdão. Isso. Então, isso são questões assim, chaves, né? O que sai assim na notícia, gente, eu percebi isso com o tempo. O que sai na notícia, Infomoney, Investing, já é uma coisa já muito para depois, tá? Claro que é importante você ver ali, ler, mas assim, você tendo ali um contato com o RI ali no dia a dia, vai te fazer, quando sair uma notícia, por exemplo, não há de você ter surpresas em, já imaginava que fosse sair algo nesse sentido, de tanto você está acompanhando ali, né? Então, para quem quer se especializar assim, em renda variável, é uma base fundamental ali para você ter clareza assim, no negócio, no setor, a empresa está atuando, né? A empresa em específico, a parte mais micro, né? Então, são pontos ali relevantes. Tem uma pergunta do Paulo César, não sei se você está vendo aí na tela. O que você acha? Tem como ser um assessor fundamentalista? Para operar renda variável sendo um hedge? Bom, se for, não. O gráfico é importante também, né? Para você saber pontos ali relevantes de entrada, de volume, se teve fluxo, né?
se teve ali relevância, tá? Se num dia o papel às vezes sobe, mas pô, teve uma agressão, teve vendedores ali no final do dia dominando a sessão, né? O saldo ali, por exemplo, de aluguel, vai lá, sobe, explode, pô, tá acontecendo alguma coisa, aparentemente não deve ter nada, pode ter alguma coisa por trás, e aí, assim, você começa a casar algumas coisas técnicas ali que são importantes. Então, só o fundamento vai te ajudar, sim, a ter um domínio da empresa, tá? Mas pontos de entrada, pontos de saída, né? O que motivou aquele fluxo ali, pô, teve um fluxo, parece que vai ter uma tendência daqui para frente, é momento de entrar, é momento de sair, a empresa, a ação andou muito, esticou, ou então caiu bastante. Tem algumas questões que aí já envolvem um pouco a parte técnica. Mas eu diria que com o assessor que está começando, um ponto que é mais complexo, né? Que eu tive um pouco mais de... Na verdade, eu abri o leque um pouco depois. Eu comecei muito mais na parte técnica de gráfico, né? Do que de fundamentos. Mas eu acho que de fundamentos, você tendo um domínio, vai te dar um pouco mais de segurança. Né? Às vezes você pode estar comprado em uma ação e ver um pouco de racionalidade no curto prazo. Mas você está seguro de que aquilo ali vai andar. O mercado é muito irracional. Né? Então, os fundamentos são importantes. Mas só fundamentos, não. Não é uma coisa... Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, tá, Paulo César? Eu tenho um amigo assessor que ele é muito técnico. E eu acho que se você for um cara técnico, ou seja, você entender dos fundamentos, entender de economia, entender de como as coisas se relacionam, isso soma para você. Mas eu acho que isso soma para você não só se você for técnico. Se você souber explicar, souber traduzir toda essa tecnicidade que tem o mercado, se você souber traduzir para a língua do cliente, para a língua do cliente. Porque no final do dia, o que o cliente quer saber? Se ele está ganhando dinheiro ou se está perdendo. Simples assim. Então você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não explicar direito por que aquele movimento está acontecendo, o Wellington, quando começou falando aqui, né, a gente pontuou que o cliente não gosta de perder. Né? Ele tem um mercado que tem uma irracionalidade no negócio. E aí você chega numa determinada situação. Algumas situações, na verdade. Tem uma situação que o papel caiu, mas manteve todos os fundamentos. E se você for um cara que entende do que está acontecendo, ou tiver um Wellington na tua mesa lá que entende do que está acontecendo, ele vai falar, ó, esse papel caiu por um momento, porque aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Fala para os teus clientes comprarem mais, porque isso aqui tem potencial ainda. Ou o papel caiu porque ele perdeu o fundamento. Não sei se vocês têm acompanhado a Ambipar agora, né? Agora que caiu 90 e tantos %, é fácil de falar. Mas no primeiro momento, pode ter gente falando assim, não, vou comprar aqui porque eu sei que caiu, vai bater e vai voltar. E vai começar a subir. E, ou seja, na nossa gíria, segurou a faca caindo. E tem cliente que, cara, não quero vender. Tem cliente que quer ficar. Tem cliente que quer ficar por quê? Ele perdeu 10%, ele perdeu 15%, mas o papel perdeu o fundamento. Então era hora de vender. Né? Era hora de vender totalmente. O papel perdeu o fundamento. E tem outros papéis que não. Tá? E tem papel que sobe, o cara já quer vender, você fala, fica que vai dar mais. E tem outro papel que vende, o cara não quer vender. Enfim, você sendo fundamentalista, como você falou, você pode sim, acho que isso soma para você, mas você tem que ter toda essa nuance para falar com o teu cliente. Lembre, não adianta nada você ter conhecimento para você, você tem que falar para o seu cliente. Entendeu? Não sei se você concorda, né? Perfeito, perfeitamente. Até porque, assim, a renda variável é complexo, né, gente? Então, às vezes, o assessor é uma coisa que eu fui percebendo com o tempo. As pessoas falam que eu tinha uma didática boa, né? E aí, mas alguns clientes não entendiam. E para mim, na minha cabeça, eu falava, pô, o cara não entendeu, cara. Mas, na verdade, é porque realmente é complexo, tá? O mercado de ações não se resume só, por exemplo, a comprar e vender ações. Existe um mercado de opções que é, pô, fascinante e muito importante para a rentabilidade das ações, né? Você tem ali, por exemplo, uma ação, você tem a condição de você gerar uma operação de crédito para ele por meio de uma venda de uma opção, né, um financiamento, como a gente fala, né, uma venda coberta, por exemplo. E aí você começa a ter coisas que fazem totalmente sentido para o cliente, porém, se você não tiver ali um linguajar, uma linguagem simples, boa, para ele entender, ele vai achar aquilo ali uma coisa, pô, não estou entendendo, vai até aceitar às vezes no primeiro momento. Estou participando, mas ele vai se deparar em tempos e tempos, pô, cara, eu não entendi muito isso. Eu estou ganhando, estou perdendo, o que está acontecendo? E você, lá atrás, você percebe, pô, ele falou que entendeu. Então, vocês vão estar sempre lidando com isso, tá? Com clientes que vão falar, tá, entendi. Mas, mesmo assim, reforça, pontua, explica, né? Não fiquem com medo, assim, porque às vezes pode se deparar com isso também. Tem um cliente que, pô, saca muito e às vezes quer até operar por conta própria. Infelizmente, isso pode acontecer também, tá? Mas eu gosto de ter um relacionamento, assim, mais próximo com ele,
para que ele entenda, né, para que ele tenha um domínio ali, né? A gente não vai dar, claro, todos os caminhos, porque senão não faria sentido o nosso trabalho, mas a gente vai fazer com que ele entenda, que ele fique confortável, que ele fique tranquilo, né, nas operações, né? Sempre vai ter um cliente ou outro que vai querer sobressair um pouco mais, quer dizer, não que ele vai querer, mas ele acaba se sobressaindo um pouco mais porque ele gosta do mercado, então ele vai acabar fazendo os estudos dele, vai comparar fora, também é um grande desafio, tá? Aproveita até a brecha para falar, isso aí é um desafio, né? Na era de redes sociais, de influencers, você vai ter ali, pô, cliente que já vem já com... Vai te questionar, o Vai cliente vai te questionar. questionar. Ele vai falar, eu vi um amigo comprou ação tal, pô, eu vi um fulaninho que falou não sei o quê, o cara vai te questionar, né? Vai. Então a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, exatamente. Tem que estar preparado e dentro de uma humildade, né? Sem realmente colocar ali que ele está pensando besteira, está viajando, nada disso. Você tem que ouvir, Exato, né? exato. A gente tem que ter essa humildade dentro da gente, né, cara? E às vezes é difícil, né? A gente tem que ter, que era um ponto muito importante mesmo. É. O mercado de renda variável tem muito disso também, né? Assim, se relacionando com as pessoas de renda variável, você vai ter comprador e vendedor. Se um comprou, outro vendeu. Então, não necessariamente vão estar pensando em coisas, né, o tempo todo diferentes, mas você vai ter um book, né? E aí você vai ter pessoas que pensam diferente, que vão estar achando que é uma venda e você está achando que é uma compra. Então, quando o cliente se depara com questões assim, de um amigo falou alguma coisa, comentou sobre uma operação, uma ação específica que comprou, que queria comprar também, né? Você precisa ouvir ele, entender, ter uma linguagem e um tratamento tranquilo, né? Sem se exceder muito mais, defender o que você acredita e mostrando para ele na prática. Então, por isso que é fundamental ter esse entendimento, entender, né? E mostrar para ele que, ó, esse caminho é um caminho, né, que não faz sentido por conta desse ponto, mas de uma maneira, num linguajar ali, tranquilo, saudável, de uma maneira que fique construtivo, fique interessante a troca, entendeu? O cliente acaba aprendendo. Eu já consegui já evitar que alguns entrassem ativos por conta da minha comunicação ali na hora, né? Isso a gente vai aprendendo mais no tato, com o tempo, com a experiência, tá? No meio do caminho vocês vão lidar ali com incertezas, frio na barriga, mas vocês precisam estar confiantes, estudando sempre, é fundamental estar estudando, e cientes de que vocês têm um entendimento. E se não tiver, vão atrás, né? Não vão muito pelo achismo. Não tem entendimento, às vezes acontece. A gente hoje mesmo me perguntou sobre uma subscrição específica ali, e aí tem subscrições que você pode negociar, outras não. Então, assim, você não vai de cara já, eu entendi, porque subscrição sempre tem que vender ali e tal. Não, é só um exemplo. Mas vai atrás da informação quando não souber, tá? Fique seguro. E é legal também quando você mostra para o cliente, vou atrás dessa informação para você e já te dou um feedback. Tá? Isso parece até que, pô, você às vezes com o ego, às vezes lá em cima, isso tem muito no mercado de renda variável, você vai pensar, não vou falar isso para o cliente, senão o cliente vai achar que eu não estou dominando a situação. Não, não é isso não. Tá? Você está mostrando que não sabe daquela informação, que vai atrás e que vai passar a informação certa para ele. Isso já tive várias experiências assim, que no começo, no primeiro momento, eu queria resolver porque eu achava que estava entendendo, e na verdade foi, com o tempo, um melhor caminho ter realmente o domínio e passar o que é o certo para ele, no final das contas.